Os mistérios sempre nos intrigaram, principalmente aqueles que não conseguimos ver soluções. Hoje vamos falar de um dos maiores mistérios do Brasil, a seita brasileira canibal. E tudo isso começou com uma simples coxinha de frango. Coxinhas e empadas feitas com carne humana eram vendidas por uma seita assassina e canibal. Hoje vamos contar o misterioso e macabro caso de uma história que vai acabar te causando embrulho no estômago. Tudo se iniciou em 2008, uma jovem chamada Jéssica, de 17 anos, estava vivendo uma vida simples com sua filha de 1 ano. Mas tudo mudou quando ela recebeu uma visita de uma senhora chamada Isabel. A senhora Isabel parecia inofensiva, mas ela estava escondendo um segredo sombrio. Isabel, a senhora misteriosa, ofereceu um emprego para Jéssica, uma jovem mãe solteira. O trabalho era perfeito para Jéssica, pois ela poderia levar sua filha pequena com ela. Após 3 dias, Jéssica disse que precisava sair para uma rápida viagem ao centro da cidade. Ela nunca mais foi vista. Gisele Helena da Silva, de 31 anos, conhecida como Geisa dos Panfletos, desapareceu no dia 25 de fevereiro de 2012. De acordo com a família, ela tinha recebido uma proposta de emprego como babá, com um salário de R$ 1.500, um valor incomum para a época. No dia 12 de março, Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos, também desapareceu. Ela informou à sua mãe que foi abordada por uma vendedora de salgados, a qual lhe ofereceu um emprego como empregada doméstica, com um salário de R$ 1.500. Os familiares de ambas entraram em contato com a polícia e as buscas foram iniciadas. No entanto, eles não sabiam que havia uma ligação entre os dois desaparecimentos. A família de Gisele recebeu a primeira pista do caso, a fatura do cartão de crédito dela. Na fatura, havia alguns gastos feitos 5 dias após o desaparecimento dela, e ao perceberem esse detalhe, levaram o caso à polícia. Os policiais foram até os estabelecimentos, ao verificarem as imagens das câmeras de segurança, constataram que um casal tinha feito compras usando o cartão. As investigações prosseguiram e logo conseguiram o endereço do casal, no bairro Jardim Petrópolis. Ao chegarem no local, encontraram Jorge, Isabel, uma jovem que se identificou como Jéssica e uma criança, filha de Jorge e Jéssica. Jorge Beltrão Negromonte da Silva, de 51 anos, era professor de educação física e faixa preta em karatê. Ele era casado há 30 anos com Isabel Cristina Torrião Pires, de 50 anos, que trabalhava como vendedora de salgados. Jéssica, de 25 anos, morava com o casal desde a adolescência e mantinha uma relação a 3 com eles. A polícia vasculhou a casa, mas não encontrou nada suspeito. Apenas notaram que o casal havia comprado materiais de construção, mas a casa não parecia estar em reforma. Em determinado momento, a criança chegou até um policial e lhe disse que o pai enterrava pessoas no quintal. Ele matou a minha mãe. Eles decidiram investigar e encontraram os corpos de 2 mulheres. Os corpos estavam esquartejados e faltavam pedaços de carne em certas partes. Após serem levados ao IML, foi constatado que as 2 vítimas eram Gisele e Alexandra. Os 3 foram presos e levados para a delegacia. Em seu depoimento, Isabel contou que Jorge havia matado as 2 jovens e que eles consumiram a carne das 2 por alguns dias. Segundo Isabel, Jéssica e a criança foram as que mais comeram e que a carne humana tinha gosto de boi. Ela disse que atraía as vítimas com a promessa de emprego e as convidava a irem até a sua casa. Quando chegavam ao local, as vítimas eram esfaqueadas por Jorge. Aí eu desferi o golpe na jugular dela. Foi o que ele disse. Após a morte, Isabel e Jéssica levavam os corpos para o banheiro e os esquartejavam. Em seguida, a carne das coxas, braços, nádegas e fígado era extraída e colocada no freezer. A polícia encontrou carne humana temperada, e foi então que questionaram se Isabel usava essa carne para rechear seus salgados. Ela era conhecida por vender salgados na porta de hospitais e outros locais de Garanhuns. A princípio, ela negou, mas acabou confessando ter usado a carne em alguns salgados, fato esse que nunca pôde ser comprovado pela polícia. Diante disso, a história macabra ganhou ainda mais notoriedade. No decorrer das investigações, os policiais descobriram a verdade. A Isabel já tinha falado sobre a carne humana ser usada em salgadinhos. Você vendia lanche e o do lanche era paga.
E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Não, eu não fazia coxinha. Eu nunca fiz coxinha. Eles alegaram ser parte de uma seita que pregava a diminuição da população e purificação do mundo. Encabeçados por Jorge, passaram a procurar mulheres que poderiam ter filhos, para matá-las, e assim evitar o aumento populacional. Era para um mundo mais perfeito. As coxinhas e empadas eram vendidas em hospitais, salões de beleza e, segundo relatos, os salgados continham pouco recheio, eram pastosos e com muito sal. Isabel afirmava que eram de frango light, o que fez com que seus clientes nunca notassem a diferença ou duvidassem. Aí Isabel pegou e falou assim, pra que comprar frango, carne? Gente, tem carne. Carne de boi é melhor coisa de carne de gente, não vou nem sentir a diferença. Aí ela moiu e botou dentro de salgado e saiu vendendo. Jorge falou, não é melhor comprar não, porque pode levantar alguma suspeita. Melhor comprar carne de boi, frango. Jorge não concordava em Isabel vender. Com a grande repercussão do caso por todo o Brasil, surgiu um novo fato. Ao serem divulgadas as fotos do trio, uma família viu a foto de Jéssica e logo entrou em contato com a polícia, afirmando que aquele não era seu verdadeiro nome. Segundo eles, Jéssica era sua filha que havia desaparecido anos atrás, em 2008. Foi então que a polícia decidiu interrogar a jovem, que se dizia chamar Jéssica, e ela confessou que seu verdadeiro nome era Bruna Cristina Oliveira da Silva. Jéssica Camila da Silva Pereira era uma jovem moradora de Olinda, que fora anteriormente contratada por Isabel para trabalhar como empregada doméstica. Ela teve que morar na casa e levou sua filha, de menos de 1 ano, com ela. Jéssica foi mantida como refém na casa e ameaçada. O trio afirmava que ela só poderia ir embora se deixasse a criança. Ela se recusou a fazer isso e acabou sendo morta, tornando-se a primeira vítima do trio a ser canibalizada. Bruna, então, assumiu a identidade de Jéssica e registrou a criança no cartório, colocando Jorge como pai. A menina foi criada como filha deles e cresceu presenciando as atrocidades cometidas pelo trio. Em 2019, eles foram julgados novamente e receberam a acusação de vilipêndio de cadáver. Isabel foi condenada a 68 anos de reclusão, Jorge a 71 anos e Bruna a 71 anos e 10 meses. Esta última pena foi maior devido à falsa identidade. Jorge escreveu o livro O Revelações de um Esquizofrênico, no qual ele relata sua vida e o assassinato de Jéssica, a quem ele chama de adolescente maldita. Ele alegou ser esquizofrênico, no entanto, uma avaliação foi realizada e nenhum diagnóstico foi confirmado. Em seu livro, ele aborda vários eventos de sua vida, incluindo um episódio em que reagiu a um assalto e levou um tiro no rosto. Ele também afirmava ser comandado por forças malignas que o obrigavam a realizar atos cruéis. No final do livro, ele afirma que pode ter enganado o leitor com sua mente doentia. É tudo isso que revelei, não sou eu, nem ninguém, é só minha mente.